que te faz sonhar tem tanto para contar. Pois o caminho a seguir é a missão de incluir. Nós vamos desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast RFM onde falamos sobre música e inclusão das pessoas com deficiência e surdas. Eu sou Marta Vitorino e já estou aqui, como sempre, para ter aquela conversa que de certeza não vais querer perder. Com quem? Bem, como tu já sabes, isso eu já te conto. Antes, deixa-me só relembrar-te que podes ouvir o nosso podcast nas plataformas de podcasts, no YouTube e nas plataformas da RFM. É lá que tens também uma versão com legendas para que as pessoas surdas também possam acompanhar. Agora sim, vamos à nossa convidada de hoje. Ela é apaixonada por leitura e começou a compor na adolescência. Mas nós só a ficámos a conhecer mais tarde, quando participou nos Ídolos. Mas a vida nem sempre foi fácil. Publicou um CD, mas não teve se calhar o sucesso que pretendia e não desistiu. Por incrível que pareça, foi uma surpresa que fez ao pai dos filhos que fez a carreira dela renascer. O single A Vida Toda tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. E depois foi muito trabalho e nunca mais parar. Muito obrigada por teres vindo, Carolina Deslandes. Obrigada, Marta. Olá, tudo bem? Olá! Como uma menina que sai dos Ídolos, que não ganha, mas mesmo assim acreditam nela para gravar um disco, tu tinhas todos os sonhos do mundo naquela altura ou ainda estavas um bocadinho com os pés na terra? Olha, eu fiz um talent show numa altura em que os talent shows eram uma loucura enorme cá em Portugal. Nós andávamos com seguranças para trás e para a frente, era uma loucura de pessoas aos berros à porta do estúdio, a qualquer lado onde nós íamos. E a minha família deu-me logo todas as ferramentas do mundo para eu não me sentir deslumbrada com aquilo. Explicaram-me que aquilo era um momento, que as pessoas iam sentir aquilo enquanto nós estivéssemos a fazer o programa, mas que o programa ia acabar e que poucas semanas depois iam estar a filmar o próximo e que nós íamos desaparecer. E portanto eu nunca senti que ficasse deslumbrada com a parte de ai meu Deus, que a minha vida mudou e eu agora isto vai ser assim para sempre. O que me deslumbrou efetivamente foi o palco. O palco, tocar com bandas, fazer arranjos das canções, começar a perceber que queria escrever cada vez mais, começar a perceber que tinha coisas para dizer. Mas tu já cantavas antes? Eu já cantava, mas eu nunca tinha tido esta profissionalização de ensaios com regularidade, de aprender canções de um dia para o outro, de me juntar assim a mais pessoas. Nós vivíamos num hotel enquanto estávamos a fazer o Ídolos, portanto foram alguns meses fechados a viver para aquilo, literalmente. E então isso despertou em mim uma sensação de não querer andar para trás, no sentido de eu já estou aqui e eu quero aproveitar o que me está a ser dado aqui, o que eu estou a trabalhar aqui, para andar daqui para a frente e nunca daqui para trás. E então fui para Londres estudar música e depois convidaram-me para gravar o meu primeiro disco e nem o meu primeiro nem o meu segundo disco tiveram muito sucesso. Os dois tiveram cada um uma canção que teve algum sucesso. O meu primeiro disco tem o Não É Verdade e o meu segundo disco tem o Mountains, que é um dueto com a Agir, que também teve muito sucesso na altura, mas as pessoas ainda não sabiam bem quem é que eu era. Havia pessoas que se lembravam de mim do Ídolos, outras que não, ainda não tinham bem uma cara associada à minha voz, e é a partir do meu terceiro disco, quando eu lanço A Vida Toda, que ganho o reconhecimento enquanto cantautora, enquanto compositora em português, que era uma coisa que eu também tinha algum medo de fazer. E é a partir daí que as coisas passam para outro patamar. E quando acontece, tu sentes de novo que é um raio de esperança? Ou pensas, bem, eu já tive tantas coisas que parecia que ia resultar e não resultou, se calhar esta é só mais uma? O que acontece é que eu acho que já estava mais preparada para a desilusão. Então eu fiquei muito entusiasmada, principalmente porque foi uma canção muito especial para mim, que falava da minha vida, em que eu sentia que estava a ser absolutamente honesta com a fase que eu estava a viver. Eu tinha 24 anos e tinha sido mãe pela primeira vez e sabia que não era muito comum jovens da minha idade estarem a falar de assuntos tão sérios como a família e crianças e a chegada de crianças e um amor eterno. E então achei que não ia haver espaço para mim, achei que ninguém se ia identificar com aquilo. E foi exatamente o contrário, porque quando tu dizes a verdade, tu acabas por perceber que nós somos todos muito mais parecidos do que aquilo que pensamos. Então aquilo que eu achei foi, ok,
isto é um sinal para eu para já não desistir, porque eu já estava a começar a fazer outras coisas e já estava a adiar esta coisa de fazer canções para outra fase da vida. Pensei, isto já me trouxe tanta mágoa e tanto desalento, que eu prefiro não manchar mais o meu sonho, que sempre foi uma coisa bonita para mim, dedicar-me a outra coisa, e quando voltar a sentir-me preparada, volto para a música. E de repente a vida toda tem esta explosão, e eu senti que foi um sinal a dizer-me, olha, ainda há espaço para ti, ainda há um lugar para ti. E então eu fui com esperança e com vontade, mas com os pés bem assentos no chão. Eu nunca pensei, é agora que a minha vida vai mudar, mas também nunca pensei que, se não correr bem ou se não se mantiver neste lugar de correr bem, eu sinto que já estou preparada para isso e já sei que há mais opções na vida. Foi aí que o desalento se transformou em alento ou foi mais tarde? Foi, porque é muito poderosa a sensação de tu sentires que estás a contar a história do momento mais feliz da tua vida e a eternizá-la, não é? O que fica para a vida toda é o momento em que tu acreditas que uma coisa é para a vida toda, não é necessariamente a coisa sobre a qual tu estás a falar, não é? E quando tu fazes uma canção sobre alguém ou sobre uma história, essa história vive para sempre, mesmo depois de ti, mesmo depois de todas as pessoas de quem tu estás a falar. Uma canção eterniza um momento, eterniza um amor, eterniza um sonho. O amor pode ser para a vida toda, independentemente das diversas formas que vá vivendo, não é? Sim, absolutamente, e vai-se transformando. Mas eu acho que o que também é bonito ficar documentado é o momento em que tu acreditas nisso ao ponto de querer pôr em canção e de querer dizer a toda a gente. E acho que há essa ingenuidade e essa crença que nós sentimos quando nos apaixonamos, que é uma coisa muito poderosa, é mesmo Sim. uma coisa muito poderosa. E aquilo que eu senti foi que eu tinha a oportunidade de ser narradora da minha vida e dos meus filhos, daqui a uns anos, poderem ter a consciência de que aquele álbum foi meio um diário de bordo da chegada deles e dos sonhos que nós tínhamos para a nossa família e para eles também. E isso fez-me sentir muito feliz, porque eu podia estar a documentar a minha vida e eles iam poder ouvir mais tarde quanto foram desejados e sonhados e quanto nós fomos felizes com a vida que tivemos. A vida é linda e caótica? A vida é linda e caótica. Acho que é linda exatamente por ser caótica. Nós fazemos previsões e temos planos e temos desenhos e de repente a vida tem o seu próprio jeito. E muitas vezes a vida encaminha-nos para outro lado e nós pensamos que o nosso plano deu errado e de repente o sítio onde nós fomos parar acaba por nos trazer coisas muito melhores e que se nós não tivéssemos lá ido parar provavelmente nunca tínhamos tido essa descoberta. E é isso que eu tenho andado a aprender. Eu com 24 anos, quando tive o meu primeiro filho, achei que a minha vida estava escrita e desenhada para sempre e achei que já tinha o meu poiso, já tinha tudo aquilo que eu queria e que eu precisava e que ia ser assim sempre. E entretanto a vida trocou umas voltas e eu aprendi que não vale a pena planear muito e fazer grandes desenhos, porque nós somos só um ponto no meio de milhares de coisas que vão influenciar inevitavelmente o teu contexto, a circunstância que tu te encontras, seja estar sol ou estar chuva, seja alguém dizer que sim ou não à proposta que tu estiveste a preparar, seja uma canção correr melhor ou pior, seja o amor magoar-te ou fazer-te feliz, seja desafios que os teus filhos te vão propondo e aos quais tu tentas estar à altura, mas às vezes não consegues. É tudo demasiado volátil e demasiado imprevisível para nós acharmos que conseguimos controlar. E essa é que é a beleza e o pavor disto tudo, não é? A melhor coisa de estarmos cá é não sabermos como é que vai ser amanhã, e a pior coisa de estarmos cá é não sabermos como é que vai ser amanhã, não é? Verdade. E isso leva-me à segunda parte do nosso podcast, onde nós falamos aqui um bocadinho sobre a inclusão das pessoas com deficiência e surdas. Tu eras uma menina com 24 anos a ter o teu primeiro filho, muitas coisas a acontecerem, umas como tu querias, outras nem tanto. E de repente nasce o Santiago e sabes que ele vai ser um menino que está no espectro. Uhum. Como é que tu te sentiste enquanto mãe, enquanto jovem de 24 anos, enquanto pessoa que tem uma vida e que se calhar querias muito ser mãe, mas não estavas à espera, ninguém está à espera de um diagnóstico destes. Como é que é? Olha, em primeiro lugar eu senti-me profundamente ignorante, porque eu sinto que com a quantidade de informação que nós temos hoje em dia, é muito fácil tu achares que sabes sobre todas as coisas, mas sabes muito pouco, e muitas vezes aquilo que sabes está errado. E então o que eu sinto é que o espectro foi, as pessoas com autismo foram caracterizadas como génios que se isolam, que têm tiques e manias, e
há filmes e há séries sobre isso e as pessoas acham que todas as pessoas no espectro são iguais e que têm. E portanto não é nada disso, cada pessoa é uma pessoa. Eu costumo dizer que o meu filho é mais do que uma estatística, é tão mais do que uma estatística. Todos nós somos um universo com milhares de coisas a acontecer ao mesmo tempo, com milhares de descobertas, com milhares de estímulos, com milhares de caminhos e de opções, e portanto classificar que são todas as pessoas iguais porque estão no espectro do autismo é tremendamente errado. Sim. Percebi que sabia muito pouco sobre o assunto, quis informar-me sobre o assunto, fiquei um bocadinho assustada porque me senti incapaz de ajudar tanto quanto queria. Pensei muitas vezes, se calhar se o meu filho tivesse nascido numa casa de médicos, numa casa de terapeutas, teria outro tipo de acompanhamento, e depois percebi que os filhos nos escolhem exatamente porque nós temos muito mais para dar do que aquilo que sabemos e também temos muito mais para aprender do que aquilo que sabemos. E aquilo que acabou por acontecer foi tanto eu como o Diogo fomos informar-nos, fomos à procura de todas as terapias que achámos necessárias e adequadas para o nosso filho e fomos fazendo este caminho um passo atrás do outro, e eu nunca vi o facto do Santiago estar no espectro como porque é que isto nos foi acontecer. Vi sempre como isto aconteceu-nos e o que é que eu não saberia da vida se isto não tivesse acontecido? O que é que eu ia ficar a perder? Quanto do meu filho é que eu ia ficar à margem se eu nunca o tivesse levado a este médico, se eu nunca tivesse querido perceber como é que fazia o meu filho mais feliz? E há coisas que eu sei que vivo com o Santiago que são oportunidades que se calhar muita gente no mundo nunca vai ter a oportunidade de viver. A maneira como ele olha para as coisas, a maneira como ele se aproxima das coisas, a maneira como ele é absolutamente fascinado por tudo aquilo que o estimula e que o cativa, pelos animais, pelos cheiros, pelas texturas das coisas, o tempo que ele perde, entre aspas, muitas aspas, a dedicar-se àquilo que o fascina, a maneira como ele ama, a maneira como ele observa, a maneira como ele comunica, a forma como ele ri quando acha graça a uma coisa, a forma como ele não pensa se é a melhor circunstância para rir ou não, porque isso também é uma lefada de ar fresco, sabes? Tu conviveres com uma criança que em momento algum pensa naquilo que deveria ser ou que deveria fazer em vez daquilo que sente. É verdade? É verdade em pessoa, completamente. E claro que nós vamos tentando explicar que há momentos em que as pessoas estão tristes e que nós temos de ser mais sensíveis. E ele próprio também vem desenvolvendo isso. E há muito esta coisa de as crianças no espectro não gostam de toque, e não gostam de beijos, e não gostam de abraços, e não conseguem decifrar emoções, e não são... E com o meu filho eu não noto nada disso. Efetivamente é uma criança que vai procurar tocar-te antes de deixar que tu o toques, vai demorar mais tempo que as outras a criar uma ponte de ligação contigo, mas essa ponte é inquebrável. E portanto acho que é mesmo uma sorte que eu tenho de ter sido escolhida para ser mãe do Santiago, é para poder aprender isto na primeira fila e poder assistir na primeira fila e poder também eu tornar-me uma pessoa mais informada, mais capaz, mais disposta. E é isso. Enquanto pessoa com voz, em que é que tu sentes que o Santiago te ajudou para ajudar os outros? Olha, eu fiz uma canção no dia em que recebi o diagnóstico do Santiago, que se chama Nos Teus Olhos, faz parte do Casa, foi a última canção que nós pusemos no disco e por isso é que também está só voz e guitarra. Nós fomos para o estúdio nesse dia, nós já devíamos ter entregue o disco na véspera, e então gravámos a canção e enviámos, e fala sobre o facto de eu comunicar com o meu filho através do olhar, porque o meu filho era não verbal na altura. E depois eu expliquei, decifrei um bocadinho o poema dessa canção, e eu acredito que muitos pais de crianças no espectro não verbais se sentiram abraçados por isso, porque há uma forma muito especial que tu tens de comunicar com uma criança que não fala. Há milhares de outras formas que tu desenvolves e que descobres, e é um lugar muito bonito de conhecimento, que é uma coisa que eu nunca tinha experienciado na minha vida. E ele inspirou-me a fazer esse poema, e inspirou-me também a essa descoberta. Nós tornámos-nos demasiado preguiçosos, as palavras tornam-nos demasiado preguiçosos, sabes? Porque há outras formas de fazer o outro sentir e de se chegar aos mesmos caminhos sem ser o discurso direto e sem ser absolutamente literal. E esse caminho foi muito bonito, e automaticamente, sendo eu compositora e sendo eu uma pessoa atenta, esse lugar abstrato da comunicação e do amor
despertou-me para milhares de coisas que eu se calhar nunca teria descoberto se não fosse Mãe de Santiago. Nos teus concertos, isso tornou-te mais desperta? Olha, eu acho que eu não era assim tão ligada nessas questões, exatamente porque às vezes, como uma coisa não nos é tão próxima, nós não temos tanta atenção. E não vou ser hipócrita e dizer não, eu sempre fui, não é verdade. E o que é que acontece? Os nossos concertos ao vivo têm efetivamente som alto, não é? Tu tens que ter um PA a funcionar para chegar a não sei quantas mil pessoas. Sim. E portanto há essa parte da proteção para crianças hipersensíveis, por exemplo, de teres uns fones de proteção, e que eu lembro sempre aos pais, por favor, crianças e mesmo já adolescentes e adultos hipersensíveis, que é muito importante ter essa proteção para não assustar, para não ferir. E depois começas inevitavelmente a prestar atenção. Normalmente as pessoas que estão em cadeira de rodas, que têm algum tipo de deficiência, estão entre o palco e a baia da frente, não é? Estão mais protegidas, estão cá à frente. Sim. E acabas por ter mais contacto. Eu costumo descer, costumo ir lá abaixo, costumo passar pelas pessoas, abraçar as pessoas, e depois muitas vezes também estou no final do concerto. É uma coisa que eu hoje em dia faço menos, porque comprometia muito o descanso da nossa equipa e da nossa estrutura quando tens muitos quilómetros para fazer. Sim. A questão de acabar o concerto e ficar horas nas fotografias e nos autógrafos, mas fiz durante muitos anos e conheci muitas crianças e, por exemplo, 99% das vezes que uma criança no espectro está a chegar ao pé de mim, eu já sei que é uma criança que está no espectro, porque estou atenta à forma de olhar e há um lugar de aproximação que eu consigo sentir. Também já aconteceu enganar-me, Sim. mas raramente, e é uma coisa um bocadinho estranha aquilo que eu vou dizer, mas eu acabo por sentir uma aproximação quase como se fossem todos o meu filho. Não sei explicar isto de outra forma, que é consigo perceber a conquista que é para aquela mãe e para aquele pai levarem aquela criança àquele concerto, um sítio com pessoas, com luzes, com som alto, e consigo perceber a emoção nos olhares deles e na minha também, daquela criança encontrar na música um lugar de refúgio e de paz e de diversão e de expressão, e acabamos por ter ali uma troca de eu sei. Achas que o facto de seres também uma voz nesta causa dá também essa confiança e esse conforto aos pais de pensar, ela sabe, ela tem cuidado, portanto nós podemos ir e podemos ir com segurança? Acho que sim, e espero que sim. Eu não consigo controlar tudo o que se passa num recinto, não é? Porque é muito difícil, mas consigo controlar a minha forma de comunicar e consigo controlar aquilo que eu considero que são as mensagens que fazem parte de quem eu sou, porque um concerto é uma mistura das canções que tu escreveste e que tu cantas, e daquilo que tu és e daquilo que tu queres dizer e daquilo que tu queres transmitir. E tenho muitas crianças a ouvir e tenho muitos adolescentes a ouvir, e tenho muita noção disso e fico muito contente que os pais se sintam seguros para trazerem os filhos para o pé de mim. É uma coisa que me deixa muito feliz, e os meus filhos também vão querer daqui a uns anos começar a pedir para ir a concertos, e eu espero que também sinta essa mesma segurança nos artistas que eles quiserem ouvir. Qual é que achas que é o papel dos artistas neste caminho de inclusão? Acho que a partir do momento em que tu tens uma plataforma, tens redes sociais com muitas pessoas a ouvir-te, tens muitos ouvintes nas tuas canções e percebes que, ok, eu tenho aqui pessoas a olharem para mim e a ouvirem-me, deves tentar chamar a atenção para o máximo de coisas que tu consigas, de forma pertinente, de forma informada e de forma coerente. E acho que devemos todos ter noção de que as facilidades que a nossa vida e que as nossas características nos permitem ter não são as mesmas para toda a gente. E, por exemplo, no caso das deficiências e das pessoas surdas, eu no meu Altice Arena tive pessoas a fazerem linguagem gestual ao vivo, porque eu acho super importante que toda a gente tenha a oportunidade de perceber os poemas, de perceber o que é que está a ser dito, mesmo que não consiga ouvi-lo. E o mundo não somos mesmo só nós, sabes? Eu acho que esta é a parte mais importante de um artista, qualquer pessoa perceber, que é: o mundo não somos só nós com as nossas características, são pessoas com todo o tipo de características, com todo o tipo de dificuldades,
E se nós pudermos fazer com que a nossa música chegue a todas as pessoas e pudermos adaptar, principalmente as nossas produções próprias, para ter acessos para toda a gente, para ter linguagem gestual para que as pessoas surdas consigam conectar-se com os poemas e conectar-se com o espetáculo, se nós conseguirmos ter cada vez mais ferramentas para que a música seja efetivamente para todos, é isso que nós devemos fazer, sempre. E sempre com essa consciência de que há milhares de pessoas com necessidades diferentes das nossas e que são tão legítimas quanto as nossas. E quem está na posição de poder dar, de poder chamar a atenção, de poder arranjar ferramentas para tornar as coisas mais inclusivas, por favor que se chegue à frente e que o faça sempre que possível. O que é que tu achas que ainda poderia ser feito? Não sei, se calhar tornar obrigatórias algumas coisas, sabes? Eu toco de norte a sul do país e muitas vezes há sítios com acessos difíceis e que eu penso, fogo, geograficamente estas pessoas também estão um bocadinho impedidas de fazer grandes coisas. Eu não sei, em muitos sítios onde eu já fui, como é que se poderia melhorar, mas também não é essa a minha profissão, não é? Sim. Eu acho que deveria se calhar haver um grupo de pessoas com formação, cada uma na sua área, juntar aqui como se fossem os Avengers da inclusão e arranjar aqui formas dos sítios terem regras que têm de ser cumpridas, de haver quase um formulário de coisas que têm de ser cumpridas para que toda a gente se sinta bem recebida e capaz de ir assistir a um espetáculo. A Access Lab tem feito um excelente trabalho neste sentido, tem o objetivo de tornar os espetáculos mais inclusivos e a arte mais inclusiva e tem alguns glossários disponíveis, tem algumas informações disponíveis que podem ser usadas, mas aí está, eu acho que a questão de não ser legislado às vezes também não torna fácil porque quem tem que fazer não sabe como fazer. E às vezes também se coloca aqui a questão até monetária, porque há muitas coisas que custam dinheiro e às vezes não há possibilidades. Tu recebes mensagens nas tuas redes sociais de pessoas com deficiência? Recebo várias de pessoas, olha, de muitas crianças no espectro que foram ver espetáculos meus, de pessoas com todo tipo de deficiência, pessoas em cadeiras de rodas. Acho que faz parte em todo o sítio onde tu vais. Ainda agora fizemos a madrugada que eu esperava. E tivemos uma associação que foi lá, que tinha muitas pessoas cegas e pessoas com dificuldades motoras também, e tivemos com elas a falar no fim do espetáculo e depois acabam por enviar mensagem no fim. E sendo-te franca e honesta, eu respondo mais e não respondo a todas que não consigo à mensagem da pessoa do que da pessoa com deficiência. Entendes o que eu te estou a dizer? Ou claro seja, que sim. Não é a primeira coisa que me vai chamar a atenção, nem é a primeira coisa provavelmente é que eu vá reparar. Claro que se eu tiver uma pessoa de cadeira de rodas à minha frente é inevitável eu reparar e é inevitável eu, mas se estiver a falar, muitas vezes só depois de responder, às vezes clico no perfil da pessoa, é que já estive com esta pessoa neste sítio e esta pessoa efetivamente está de cadeira de rodas, ou esta pessoa efetivamente é cega, ou esta pessoa efetivamente é surda. Mas isso é sempre o meu segundo plano de conhecer a pessoa, não te sei explicar isto de outra forma. Eu percebo e acho que faz todo o sentido e acho que era assim que toda a sociedade deveria agir. E eu acho que também fiquei mais atenta para isso, quando muita gente dizia, o filho dela, aquele autista. E eu pensava, porra, Oi? Tipo, há tanta coisa sobre o meu filho tem um nome, o meu filho tem uma data de coisas e também está no espectro do autismo. Como as pessoas muitas vezes que me querem descrever, eu sou a miúda gorda que canta. E há tantas outras coisas por onde tu podes pegar para me descrever. Mas eu acho que as pessoas, é o que eu te estou a dizer, as palavras tornam-nos muitas vezes preguiçosos. E muitas vezes as pessoas, se calhar, vão falar da coisa mais evidente, porque também é a única coisa que as pessoas reparam. E acho que a forma como tu descreves o outro mostra muito também aquilo em que tu reparaste, não é? Uhum. E vai mostrar também a forma como tu observas. E acho que nós observamos todos de maneira diferente. Eu gosto da forma como eu observo. E gosto de me educar também para observar mais e mais atentamente e com mais sensibilidade em alturas, se calhar que estou mais cansada ou mais impaciente ou o que for, mas eu sei e tenho plena consciência de que aquilo que me vai chamar a atenção no outro é outro tipo de coisas, são outro tipo de coisas. Eu reconheço muitas pessoas que vão ver muitos concertos meus pelo perfume, por exemplo. Há pessoas com deficiência que escrevem mesmo que têm essa deficiência e escrevem com um propósito.
e eu tenho falado aqui muito com diversos artistas sobre a importância de mandarem mensagem para os artistas a dizer: eu sou a Joana, tenho esta deficiência e gostei muito de ir ao teu concerto porque, ou eu gostava que fosse desta maneira para ser mais fácil para mim. Claro. Quando tu recebes este tipo de mensagens de pessoas que assumem a sua deficiência com um propósito, com um objetivo de comunicar alguma informação em relação a isso contigo, como é que isso te molda enquanto artista? Olha, é uma coisa, sempre que nós somos chamados à atenção, ou porque há alguma coisa do espetáculo que pode incomodar as pessoas que estão à frente e que têm deficiência, ou há olhem, atenção, recebi esta mensagem, o que é que nós podemos fazer para que isto, não sei o quê, olha, isso aconteceu naquele dia porque por acaso isto acontece. Ou seja, tu tens, apesar de teres o mesmo espetáculo, cada sítio onde tu vais fazer tem características específicas, não é? Os recintos não são todos iguais, as condições acústicas não são todas iguais, pronto, e então acabamos por terem atenção se é uma coisa do nosso lado que nós podemos efetivamente mudar ou se é uma coisa que foi específica daquele dia. E acho que é importante também dar uma explicação à pessoa que vem falar contigo. Se vier dizer, olha, eu gostava que tivesse sido mais, olha, obrigada por me dizeres, por acaso nesse dia aconteceu isto, ou só, obrigada por dizer, já falei com a minha equipa, vamos ter isso em atenção e obrigada por teres enviado esta mensagem. É só, é preciso muita coragem para tu teres uma característica que te limita ou te dificulta a vida em determinadas situações e fazeres um caminho de tentar fazer com que todas as pessoas que têm características semelhantes ou iguais à tua tenham uma vida mais facilitada. Porque tens mesmo de dedicar a tua vida a isso. Um propósito dessa magnitude é uma coisa que ocupa o teu tempo, a tua cabeça, e é uma coisa que é uma vontade tua, mas é um movimento plural, não é uma coisa só tua. Claro. E portanto eu acho que é uma responsabilidade muito grande ser o receptor de uma mensagem dessa magnitude, e tem de se ter atenção e tem efetivamente de se dar resposta sempre que possível e alterar aquilo que é possível alterar. Como é que achas que a inclusão também se pode refletir para lá dos concertos e das letras? Olha, não sei. Acho que o facto de estar aqui, eu quando cheguei e quando te vi aqui a começar este podcast, pensei, há um lado impressionante nisto tudo, e eu não te estou a dizer isto de forma paternalista de que impressionante tu seres invisual e estares a conseguir fazer isto tudo sozinha, mas para mim é fascinante. Estás a andar por este estúdio para cima e para baixo, já conheces todos os cantos à casa e estás aqui, estás a mexer em tudo e isto é automaticamente uma situação que me vai inspirar e despertar para coisas que antes não despertaria, se calhar. Entendes o que eu te estou a dizer? Entendo. E acho que deveria não só haver legislação para os acessos e para as facilidades e para a inclusão, mas também para a forma como se fala das coisas. Acho que isso também seria importante, e eu tenho mesmo que me informar mais de como é que isso é possível, porque eu sei que houve uma mãe de uma criança, por exemplo, no Espectro, que escreveu a dizer que se sentia muito ofendida que no Parlamento as pessoas se insultassem de autistas constantemente, e isso foi proibido. Sim. E acho que a forma como tu falas de uma pessoa com deficiência deveria ser limitada também, mas a nível legislativo mesmo. Ou seja, não deveria ser permitido que tu usasses qualquer tipo de deficiência ou característica física de uma pessoa para a ofender ou até mesmo para a descrever, se fosse de maneira maldosa. Não te sei explicar isto. Acho que acima de tudo é esta coisa que eu te digo de o cuidado. O cuidado é uma coisa que nós não podemos esperar de toda a gente, mas tu não podes esperar o cuidado de toda a gente e a empatia de toda a gente, ao menos que possas ter o cuidado de cumprir a lei. E se estiver legislado, deixa de ser uma questão abstrata e uma questão que depende da educação de cada um para ser uma coisa obrigatória, não é? Eu percebo, mas não é triste ter que haver uma lei quando é simplesmente uma questão de educação? Olha, eu acho que a Constituição existe exatamente porque não é possível confiar no bom senso e na educação das pessoas. Porque é preciso que existam regras, porque é preciso que existam limites.
E muitas vezes as pessoas que estão a ser cumpridoras de em determinada situação estão a fazê-lo por medo e porque não querem ir contra a lei. E se for assim, para mim está tudo bem também. Eu não quero saber se tu estás a cumprir por medo ou porque efetivamente acreditas que não se deve dizer certo tipo de coisas. Eu quero é que tu não as digas. Esta é a minha visão. Eu quero é que tu não as digas. Eu quero é que tu não sintas que podes ofender outra pessoa e que podes fazer isso em praça pública e sair impune. É isso que eu quero. Como mãe de uma criança no espectro e como artista que em muitos concertos viu pessoas com deficiência e surdas, que mensagem é que gostavas de deixar aos nossos ouvintes? É um assunto sobre o qual eu não estou tão informada quanto gostaria, é um assunto sobre o qual eu ainda não fiz tanto como gostaria. Acho que pouco a pouco vou estando cada vez mais desperta para outras realidades e para outras coisas nas quais eu posso ser ativa e perceber mais e fazer mais para ajudar e para incluir. Acho que o tenho feito no meu discurso e na minha conduta e espero que vocês continuem a sentir que é um sítio seguro trazer os vossos filhos para perto da nossa equipa e para perto de nós, para o nosso espetáculo e para perto das nossas mensagens. E é isto. E espero que sempre, tal como fizemos nas arenas, nas nossas produções próprias, possamos ter o máximo de inclusão possível para que as pessoas surdas, que as pessoas com mais dificuldades de acessibilidade consigam chegar perto de nós, consigam perceber os poemas e consigam estar connosco. E é isto. Para ti, incluir é? Não diferenciar, sabes? Não estar sempre a apontar onde é que se é diferente. Obrigada, Carolina Deslandes, Obrigada, por teres estado aqui connosco a desvendar melodias. Para a semana há mais. Conto contigo para vires comigo.